A Carla hoje vai trazer a mensagem para nós. Bom, quero orar aqui por ela. Senhor nosso Deus e Pai, usa a tua serva nesta manhã para que a tua palavra possa alcançar nossos corações. O Senhor nos conhece, sabe aquilo que precisamos e através da tua palavra o Senhor nos ministra e nos ensina. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar este momento através da tua filha, Senhor, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia. Tá tudo bem com vocês? Que bom estar na casa do nosso Pai nesta manhã maravilhosa, né? Mais um dia que Ele nos dá de presente. Que todos sejam bem-vindos, aqueles que estão em casa também, que estão nos assistindo, que Deus possa falar com cada um nesta manhã. Nós estamos dando continuidade hoje à pregação sobre Jesus puro e simples, do autor Wayne Cordeiro, um pastor, né? Que estão sendo feitas as pregações já desde o início, e o pastor e a Miss têm pregado sobre isso. E é um assunto maravilhoso, né? Eu me identifiquei muito também, porque a simplicidade de Jesus, ela nos constrange, né? Então, hoje nós vamos nos aprofundar em algumas coisas. Como, por exemplo, uma coisa bem simples, mas que talvez muita gente ainda tenha dificuldade, assim como eu, que é levar pessoas para Jesus. E isso é uma coisa que nós podemos fazer diariamente. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu fico bem inquieta e bem preocupada da maneira como eu vou fazer isso. Então, às vezes a gente fica, né, nervoso, fica sem jeito, mas é uma coisa tão simples, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa. E muitas vezes eu tive muita dificuldade em colocar o evangelho para as pessoas, principalmente fazer o ID, né? Fazer discípulos. Muitas vezes por insegurança, por timidez. Mas que bom que a gente amadurece, que bom que a gente cresce, que a gente tem líderes maravilhosos ao nosso lado, que acreditam no nosso potencial. E acredite, cada um de nós, cada um de vocês que está aí tem potencial, não é só quem vem pregar aqui em cima, mas todos têm potencial para fazer isso, porque Deus nos capacita através do seu Espírito Santo. Então, nós somos usados, nós somos ferramentas nas mãos do Pai, e eu sou muito grata por poder fazer isso. Tendo todos esses benefícios que eu citei, que é líderes atenciosos, amorosos, que têm paciência conosco, tendo o Espírito Santo de Deus que nos acompanha sempre. Então, a gente pode descansar que Deus vai nos conduzir no momento que a gente estiver fazendo isso. O título de hoje que nós vamos trabalhar é o rosto diante de você. Bom, Jesus, Deus, Ele coloca pessoas no nosso caminho, certo? Para que a gente fale da palavra dEle. O rosto que está diante de nós é aquela pessoa que Deus quer que a gente leve o evangelho. Pode ser o vizinho. Aqui eu vou lembrar que, quando a gente estava orando lá em cima, o irmão João falou assim, dos vizinhos, né? Que a gente precisa pregar o evangelho para aqueles que estão do nosso lado. E eu fiquei assim, porque, nossa, eu vou falar sobre isso também, principalmente sobre isso, que a gente precisa falar de Jesus para as pessoas que estão do nosso lado, que estão ao nosso alcance. Quando eu comecei no Ministério de Missões, eu pensava que eu tinha que ir para longe, viajar para pregar o evangelho. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo que nós temos que começar dentro da nossa casa. Então, isso é um aprendizado que, para nós, é muito importante como cristãos. Nós precisamos saber que nós precisamos começar dentro da nossa casa. Depois, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, na nossa família, aonde nós estivermos, nós vamos pregar o evangelho. Então, irmãos, dentro deste contexto, nós vamos trabalhar hoje com 3 pontos principais que nós vamos nos aprofundar. O primeiro é o cutucão.
cutucão mesmo, né? Pode ser até empurrando assim a pessoa, mas é um cutucão. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele. O segundo, seu testemunho, que é fundamental. Cada um que já foi apresentado para Jesus, que já conheceu Jesus, tem um testemunho. E o convite, que você vai fazer depois, né? No final. Bom, o cutucão, ele nada mais é do que plantar semente. Como a missionária falou, a semente, ela precisa ser plantada, não apenas plantada, ela tem que ser cuidada. E essa semente, ela pode ser plantada através de uma palavra, de um gesto bondoso, cumprimentando uma pessoa que não seja do seu relacionamento, na rua, no caixa do supermercado, num prédio onde você vai se dirigir, que vai ter uma consulta, tem uma pessoa ali que sempre faz a limpeza, né? Glória a Deus por essas pessoas que estão sempre mantendo tudo limpo, tudo higienizado, ainda mais nessa época, né, nesse tempo de pandemia. Cumprimente essa pessoa, seja bondoso, seja atencioso. E é claro que nós devemos o quê? Estar preparados. Nós devemos orar antes. Nós devemos orar em todo o tempo. Para no momento que a gente for fazer uma abordagem, a gente estar preparado. Que o Espírito Santo vai estar com você se você está em espírito de oração. E você vai buscar Deus na palavra, né? Em Salmos, você pode ir já abrindo sua Bíblia, que em alguns momentos nós vamos estar lendo passagens, tá? É Salmo 143, versículo 10. Diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Lindo, né? Vou repetir. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Cada pessoa, queria que vocês pensassem assim comigo agora. Cada pessoa tem no seu pescoço, pendurado, invisível, tá? Mas um cartaz que diz assim: por favor, me ajude hoje. Eu estou precisando de ajuda hoje. Imagine vocês que cada pessoa que você encontra tem isso pendurado no seu pescoço. Me ajude a me sentir valorizado hoje. Irmãos, todos nós temos fardos, certo? Todos nós temos dificuldades. Eu tenho os meus fardos para carregar, você tem os seus, né? Um maior, um menor, mas todos nós temos fardos. Nisso nós concordamos. Amém? Todos têm fardos aí ou tem alguém que tem uma vida assim que... Júlia com tudo, né? Então, esses fardos, Deus nos dá tudo aquilo que a gente pode carregar, né? Então, tá tranquilo. Mas quando eu tiro os olhos do meu fardo e eu coloco os meus olhos na necessidade do outro, o que acontece? Deus gosta disso. Deus se agrada disso. Às vezes, Ele até diminui o nosso, né? Não é assim que acontece? Às vezes, o nosso é pequenininho, perto do que algumas pessoas passam. E o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar essa pessoa a enfrentar melhor isso, a suprir essa necessidade. Então, olhe e veja o rosto diante de você. É aquele ali que Deus quer que você seque a lágrima, que você dê um colo, que você dê uma atenção, que você dê uma ajuda. O que isso nos diz? Que nós precisamos priorizar o reino. Porque quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos priorizando o reino. Nós tiramos os olhos de nós e priorizamos o reino, que é fazer a vontade do Pai. Aconteceu uma certa ocasião que um certo homem, ele morava num condomínio e todos os dias ele passava pelo corredor do prédio por uma senhora que ela entrava, ela saía, ela fazia o trabalho dela silenciosamente. Às vezes, ela nem era percebida por ninguém. O que esse homem pensou? Hoje eu vou cumprimentar essa mulher. Eu vou lá e vou perguntar o nome dela. Aí ele foi. Perguntou o nome dela, ela falou.
Dali em diante, nas próximas semanas, todas as vezes que ele via aquela mulher lá, limpando silenciosamente, fazendo o serviço dela, ele se aproximava dela e falava, bom dia, fulana, ou boa tarde, fulana, falava o nome dela. Irmãos, esse gesto fez muita diferença na vida dessa mulher. Este homem era pastor. E algumas semanas depois, ele viu aquela mulher na igreja. E aquela mulher entregou a vida dela a Jesus alguns meses depois. Glória a Deus. Então, por causa daquele gesto dele, de cumprimentar pelo nome, aquela mulher foi na igreja e ela entregou a vida a Jesus. Vejam que lindo, que gesto maravilhoso que ele teve, né? Que o Espírito Santo conduziu ele, com certeza. Tem pessoas passando pela porta do reino, mas que elas não conseguem chegar até Jesus. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ficar perto da porta. A gente precisa conduzir pessoas para Jesus. E não precisa esperar uma cruzada evangelística ou esperar uma campanha de missões, como nós estamos agora, iniciando a nossa nesse dia, para você fazer isso, para você levar alguém até Jesus. Não, você pode fazer isso todos os dias. Você pode permanecer sempre perto da porta e conduzir essas pessoas para Jesus. O segundo ponto é, conte a história da sua vida. Irmãos, eu vou rapidamente falar como era a minha vida antes de aceitar Cristo, como que eu aceitei e como que a minha vida mudou desde então. Esses são os 3 componentes simples para você contar o seu testemunho. A minha vida antes de aceitar Cristo, ela era... Eu tinha tudo, eu era amada, eu tinha necessidades básicas, mas sempre me faltava algo. Faltava um sentido a mais para a minha vida. Sabe aquele vazio? Não sei se alguém sentiu, antes de conhecer Jesus, um vazio que tem na tua vida, que tu faz as coisas, tu trabalha, tu te diverte, mas falta alguma coisa. E, às vezes, você nem sabe o que é. Eu aceitei Cristo durante um congresso de jovens, e a minha vida mudou muito desde então, mas muito mesmo. Hoje eu sou completamente outra pessoa, porque Jesus me transformou, Ele me tornou uma pessoa diferente, em todos os sentidos, muito diferente. E quando nós damos o nosso testemunho, ele deve ser tal qual ele aconteceu. Tá? Mesmo que algumas pessoas vão dizer, mas isso foi bom para você, e pronto, eles não vão falar mais nada. Para outros vai fazer muita diferença, porque vai ser o começo de uma vida diferente. Elas vão ter o exemplo de vida transformada em você e elas vão querer aquilo também para a vida delas. Então, por isso é importante contar a história da sua vida. E talvez você pense que não tem nenhum testemunho interessante para contar. Eu sempre digo, quando me pedem, né, não sei, parece que não tem nada de excepcional, mas está errado, porque tudo que Deus faz, mesmo uma pequena transformação, é maravilhoso, é lindo. Às vezes a gente se emociona muito mais e fica impactado com histórias que a gente ouve de pessoas que saíram das drogas, saíram lá do fundo do poço, né? Pessoas que tiveram uma história mais dramática e a gente se impacta com aquilo ali. É lindo também, é muito lindo. Eu amo ver aqueles vídeos que a gente passa aqui na igreja em época de campanha, que mostra as pessoas que estão lá na Cracolândia, que estão completamente perdidas nas drogas, e elas são levadas para Jesus, levadas para a Cristolândia, e elas são cuidadas, e elas são amadas, e elas conhecem Jesus. É lindo esse testemunho. Mas nem todos nós, a maioria, talvez, não tenha esse testemunho para contar. Mas sinta que você tem um testemunho especial para contar. Amém, irmãos? Você que está aqui, que conheceu Jesus, que um dia estava nas trevas, mesmo que não tenha uma coisa assim lá no fundo do poço, mas que você teve uma nova vida para Jesus, você tem um testemunho lindo e especial.
E Jesus faz coisas maravilhosas na nossa vida, né? Cada um de nós. E seguindo a resposta de como era a minha vida antes de aceitar Cristo, com o tempo eu percebi, né? Eu achava que esse meu testemunho não valia nada, assim, mas que qualquer coisa que Deus muda em nós é maravilhoso. E como eu falei, eu estava sempre em busca de algo, em busca de paz, de tranquilidade. E creiam, irmãos, cada vez mais eu tenho essa paz, cada vez mais eu sinto essa segurança em Deus, cada vez mais, quando eu recebo uma notícia triste, eu fico calma, eu vou direto orar. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que demonstrar como nós somos cristãos, de verdade, no sentido literal da palavra. Que nós somos de Cristo, então que nós podemos descansar nele. Todo cristão tem um testemunho a dar. E para Deus ele é sempre lindo. Eu queria que vocês guardassem essa frase. Todo cristão tem um testemunho lindo a dar. Todo cristão tem um testemunho lindo a dar. Para Deus ele é sempre lindo. Abram suas Bíblias em Apocalipse. Vamos pular lá para o fim. Apocalipse 2, do 27 ao 29. Eu marquei tudo aqui, mas na hora. Apocalipse 2, 27 e 29 diz assim. Vamos acordar, irmãos, não vão dormir aí, hein? Quem está acordado, levanta a mão aí, dá uma espreguiçada, vamos lá. Vocês estão ouvindo? Não vão cochilar, hein? Eu sei que é difícil de manhã, mas vão acordar. A palavra é preciosa. Apocalipse 2, 27 a 29 diz assim. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É lindo essa expressão, a estrela da manhã. Me chamou muito a atenção, é muito lindo. O que essa estrela da manhã descreve? Ela descreve a recompensa concedida aos vencedores que nunca se envolveram com os profundos segredos de Satanás. Porque uma pessoa que conheceu Cristo lá na infância, na adolescência, e ela permaneceu firme nos caminhos de Deus, ela recebe essa recompensa de Deus, a estrela da manhã. Porque ela nunca se envolveu com Satanás, ela nunca... Pode ter tido deslizes, quem não tem? Mas ela permaneceu firme nos caminhos do Senhor. Então pensa que quando você entregou sua vida a Jesus, em qualquer momento que tenha sido, né? E você nunca tenha se envolvido com essas ciladas. Quão maravilhoso é isso, né? Isso é muito louvável aos olhos do Pai. E o terceiro ponto, faça o convite. Agora sim. Quando você convida alguém para ir à igreja ou tem uma conversa intencional onde inclua Jesus, você já está encaminhando esta pessoa para Ele, para dar um passo na direção de Cristo. O que você está pedindo? Você está pedindo que ela tome uma iniciativa de fé. E o que acontece aí? Aí acontece o que a missionária sempre fala para nós. Quando você leva uma pessoa para Jesus, você tem que cuidar dela. É um cutucão e um acompanhamento de perto. Eu sempre recebi essas orientações, sempre foi pregado aqui na igreja sobre isso, que quando a gente leva uma pessoa para Jesus, a gente não pode botar depois ela na responsabilidade do pastor ou da missionária. A gente tem que cuidar dela. A gente tem que orar com ela, tem que ouvir elas, queixas delas, seja o que for. A gente já tem que acompanhar, tem que estar cuidando. Mas você não pode forçar ninguém. Se a pessoa falar não, quando você fizer esse convite, é sinal que ela não está preparada. Então, não força, mas continua orando por ela. O convite foi feito. Ela pensará em Cristo de uma forma diferente. Porque o Espírito Santo vai estar convencendo ela no momento certo.
Certo, irmãos? Então, prestem atenção. Quando você fizer um convite a alguém, não vá trazer. E ela disser não, não vá trazer arrastando. Eu era muito assim. Eu queria muito que o meu esposo viesse na igreja. E, às vezes, eu meio que forçava a barra. A gente até tinha, né? Ficava de bico. Mas eu aprendi de novo com a minha líder que a gente não deve fazer assim. A gente deve deixar a pessoa no tempo dela. Deus vai tocar. Deus vai encaminhar. E é isso aí. Vamos lá, vamos para frente. Vamos partir para outro. Um convite é semelhante ao que Deus fez com Jeremias. Vamos lá de novo para a Bíblia. Jeremias 18, versículo 2. Olha o que diz, que coisa mais linda. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Olha só, irmãos, Deus estava falando com Jeremias há tempo, né? O que ele queria que ele fosse na casa do oleiro? O que Deus queria fazer, será, com Jeremias lá na casa do oleiro? É que lá ele receberia mais informações. Na casa do oleiro, ele ia ver como é que funcionava o barro sendo preparado lá na roda, girando. Como é que o oleiro trabalhava com o barro, moldando, modelando. Como é que ele fazia? O oleiro, olha só. Como é que diz assim? Deus fez uma apresentação mais detalhada da sua palavra e dos seus caminhos a Jeremias. O profeta viu na prática o barro girando na roda, as decisões que o oleiro tomou em relação ao barro e que o barro pertencia ao oleiro e não o contrário. O barro pertencia ao oleiro, não o oleiro pertencia ao barro. Ou seja, o oleiro ia apenas moldar. É isso que Deus quer fazer com nós. Ele quer nos moldar. Nós somos o barro. Vocês concordam? Nós somos o barro, Deus o oleiro. Amém? Que amém, fraquinho? Acho que não sei, não estão crendo, hein? Amém? Nós somos o barro e Deus é o oleiro? Glória a Deus. E foi por isso que Jeremias precisou mudar de lugar. Porque lá ele ia ter uma nova perspectiva espiritual. Ele ia conhecer a verdade espiritual de fato ali. E assim acontece hoje. Você pode estar convidando alguém para ir a um culto ou ir lá, ela vai ouvir uma oração, um louvor, uma palavra que vai tocar no coração dela. Então a gente precisa fazer isso. A pessoa vai conseguir ver os caminhos de Deus de uma nova forma. Assim aconteceu comigo. Quando eu fui naquele congresso de jovens, maravilhoso, maravilhoso, as melhores coisas que eu já fui na minha vida, onde eu tomei a decisão de seguir Cristo. Porque lá tinha todo um ambiente espiritual, tinha louvores, tinha pessoas falando, orando. Eu não me lembro de tudo, mas eu só lembro que quando fizeram aquele apelo lá, eu saí correndo. Foi lá na Câmara de Vereadores, em Osório, estava lotado de gente lá. E quando fizeram aquela oração, era a missionária e o pastor Cabral, são os dois que eu lembro, não sei quem estava mais. Mas eu saí correndo, assim, ó, chorando. Foi o dia mais marcante, assim, da minha vida. E eu sou grata até hoje por isso, porque Deus me colocou neste caminho e eu nunca mais saí. Então, eu sou fruto de um convite, de uma amiga que me convidou. Gente, eu era católica. Eu fazia os grupos de jovens funcionarem. Só que aquilo eu fazia, mas eu não sentia que eu estava fazendo para Deus. Eu estava fazendo ali, para juntar os jovens, para a gente se divertir, mas eu não estava fazendo nada. Que eu conheci Jesus de fato, eu senti tudo muito diferente, sabe? O quanto que é diferente, assim, conhecer ele dessa forma. E essa moça, ela me convidou e eu não pensei duas vezes, eu fui porque eu estava num momento, assim, desse vazio, bem desse vazio. E eu fui e lá tudo começou a mudar na minha vida. E não tem estratégias complicadas para levar alguém a aceitar a Cristo. Vocês vejam bem, ela me convidou para ir naquele congresso. Deus fez o resto. Usou as pessoas que estavam lá
Muitas vezes a gente se preocupa com o que a gente vai falar para a pessoa, né? Mas se você estiver falando sobre Jesus e a pessoa der continuidade, pronto. Daí a conversa vai fluir. Daí você pode continuar. Fale de Jesus, como ele transformou a sua vida. Só fala isso. Já dificilmente você vai errar na abordagem. Dificilmente você vai perder aquela pessoa ali. E tem 4 componentes envolvidos neste convite de conhecer Jesus, que são muito úteis. Não quer dizer que vocês tenham que aplicar todos, mas eles são um bom norte para nós. O primeiro, são perguntas bem simples, tá? Não é nada de novo, porque Jesus ele é puro e simples. Repitam comigo, Jesus é puro e simples. Amém. Por muito tempo eu pensei que ele era complicado. Por muito tempo eu pensei que era muito complicado, sabe? Que Deus estava distante. Eu não entendia nada da Bíblia, sabe? Eu tinha uma Bíblia, né? Antes de conhecer Jesus, eu deixava ela aberta lá, empoeirava, mas quando eu ia ler eu não entendia mesmo, sabe? O Espírito Santo tem que tocar em nós, tem que fazer o milagre na nossa vida. Então, a primeira pergunta, você gostaria, que você vai fazer para a pessoa, né, que você vai abordar. Você gostaria de conhecer um pouco mais a respeito de Cristo? O que é isso? Isso é a permissão para o início do processo. Se a pessoa disser não, ok. Mas se ela disser sim, você dá um rápido testemunho, né? 60 segundos, eu não sei quanto deu aqui o que eu falei, se deu menos ou mais, mas o ideal é que dê 60 segundos quando você fala do seu testemunho. Aquelas 3 perguntinhas que eu fiz lá no início. Como era a sua vida, como você conheceu Jesus e como sua vida mudou depois. Então, se a pessoa disser sim, daí você dá esse testemunho e se ela demonstrar interesse e receptividade, bom, daí você fala um pouco mais de Jesus, mas não demais. Para não correr com a pessoa, não assustar ela, para ela achar que é tudo muito difícil. Aí você vai para a segunda pergunta. Você gostaria de abrir o seu coração e convidá-lo a começar a agir dentro de você? Nossa. Aí o Espírito Santo tem, né? Tá ali. A partir deste momento, olha só, a responsabilidade não é mais sua, é de Deus. Deus é que vai estar trabalhando através do Espírito Santo. Ele que vai estar permitindo que o Espírito Santo revele Deus a essa pessoa. Em geral, a pessoa dirá, sim, estou disposto a dar uma chance a Ele. Glória a Deus, vamos orar por isso sempre. Então, vamos à terceira pergunta. Posso orar por você? Se a resposta for sim, geralmente é, né? Quem não gosta de uma oração? Faça uma simples oração como esta. Aí você faz aquela oração, né? Que você já conhece. Senhor Deus, este meu amigo ou amiga está abrindo o coração para ti. Oro para que te reveles a ele nesta semana. Em nome de Cristo, amém. Tão simples, né? Muito simples. Uma oração vinda do coração, falando de Jesus, amém. E essa oração, ela simplesmente convida Cristo a iniciar o processo. Olha só. Ontem eu estava escrevendo essa mensagem, daí eu fui ouvir a música que a Miss me mandou e já me atrapalhei, já botei no verso da folha, mas vamos lá. Então, esse momento que você marcou o encontro para a próxima semana, vai abrir um pouco mais a porta. E geralmente a curiosidade espiritual da pessoa, ela é despertada. Por isso, faça a última pergunta, que é o 4º componente envolvido. Diz assim, você gostaria que o Senhor fosse o dono da sua vida e permitiria que Ele o transformasse? Em geral, a pessoa fala assim aqui, porque ela já passou, né, por todos aqueles momentos ali. Então, você faz a oração do pecador com ela e a conduz a Cristo. Aqui é uma oração um pouquinho mais comprida, mas você pode resumir, mas eu vou falar como está aqui. Diz assim, você vai falar e a pessoa vai repetir.
Senhor Jesus, por favor, entra no meu coração. Peço que perdoes os meus pecados. A minha vida está marcada por erros do passado, quando eu te rejeitei. Mas hoje mudei de ideia quanto a isso. Toma conta da minha vida, faz a obra que for necessária em mim. Quero cooperar e reconheço-te como Senhor e Salvador. Amém. Essa é a oração do pecador. De certo, eu fiz ela lá, né? Fiz, Cris? Fiz essa oração. Amém. Tenha em mente que o maior sucesso aqui não é nosso, irmãos. Sucesso não é nosso. É só de Deus. Porque Ele apenas me convida para fazer parte do seu reino. Ele me usa como ferramenta. O que nós precisamos ser? Alguém sabe o que nós precisamos ser? Fiéis. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Porque assim Ele vai nos usar. Agora vamos lá para João 4, 34 ao 35. Vamos lá, vamos ler João 4, capítulo 4, 34 ao 35. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros. Irmãos, primeiro vamos entender o contexto aqui dessa leitura. Quando Jesus chegou à idade ali, à maturidade, ao tempo de evangelizar, ele corria, ia para todo lado, né? Falava, curava enfermos e às vezes ele não comia. Ele esquecia de comer. Ele passava muito tempo sem comer. Me lembra alguém, sabe? Nem vou dizer quem é. Mas, enfim, ele pregava, fazia a vontade de Deus e ele não comia. Daí um dia os discípulos falaram, mestre, come. E Jesus disse assim, isso está no verso 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E ele continuou no verso 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vejam só, Jesus, ele dedicou-se de corpo e alma para fazer a vontade de Deus. Ele priorizou aquilo que Deus queria que ele fizesse. E é isto que nós precisamos fazer. Quando nós aceitamos o Senhor. Não precisa ficar sem comer, tá? Não vão ficar doentes porque não vão comer. Mas nós precisamos priorizar. Quantas coisas a gente faz, né? Quantas coisas. Nós precisamos priorizar o reino, priorizar a leitura bíblica, o tempo com Deus. Isso é muito, muito importante. Nós, como cristãos, no sentido bem literal da palavra, né? Porque nós somos dele, nós somos de Cristo, nós fomos chamados assim. Nós estamos aqui para isso. Então, o que nós devemos fazer? Colocar a obra missionária em primeiro lugar nas nossas vidas, priorizá-la. E por que Jesus não comia por um tempo longo? Porque haviam coisas mais urgentes para fazer, né? Levar as pessoas para o bom caminho, falar do reino de Deus. Ele priorizava o reino sempre. E não tem como priorizar Deus e não fazer a sua vontade. Porque como é que nós vamos priorizar Deus? Sabemos que Deus está nos cuidando, é nosso Pai, e nós não vamos fazer a obra dele aqui enquanto nós estivermos aqui. Depois não adianta, nós temos que fazer enquanto nós estivermos aqui. Então pense comigo. A igreja, ela não é medida pelo número de pessoas que tem aqui dentro. Nos dias de hoje, nós temos em torno de 100 pessoas congregando conosco, entre culto da manhã e da noite, certo? Vamos colocar 100 pessoas. Mas, irmãos, nós não podemos medir a nossa igreja assim. Nós temos que medir a nossa igreja lá fora. A igreja é medida pelas pessoas que continuam do lado de fora. E pense você quantas pessoas tem lá fora, pensando aqui só na cidade, que precisam ouvir o evangelho. Então, a gente tem que medir o
que tem lá fora, a gente tem que pensar o que tem lá fora por fazer. E às vezes nós fixamos o olhar no que já foi colhido, né? Nós vemos só as pessoas que estão aqui sentadas durante os cultos. Não, nós precisamos ver lá fora também. Jesus disse assim: abram os olhos e vejam os campos, no verso 35. Ele diz que nós devemos abrir os olhos, porque na maioria das vezes nós fixamos o olhar naquilo que nós já temos, ao invés de fixarmos nos campos. Os campos é onde as pessoas estão. E a colheita, ela não vai se realizar sozinha. Ela se autodestruirá se ela não for ceifada. Para nós entender melhor, eu penso assim numa lavoura, qualquer coisa, de milho, pode ser uma lavoura de milho. No tempo certo, ela tem que ser colhida, certo? Seja para fazer uma... Como é que é o nome daquele negócio que faz para tratar o gado, irmão? Não é ração. Silagem, obrigado. Né? Quando o milho ele está colocando espiga, se faz a silagem, se armazena, dura muito tempo para dar aos animais, tá? E se deixar mais tempo e não colher nesse estágio, você vai colher as espigas, vai comer verde, ou vai deixar amadurecer no pé, vai fazer farinha, vai fazer, né, ração daí, e é assim a lavoura de milho. Mas se você não colher e deixar ali para sempre, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o milho se ele ficar na roça? Vamos dizer, o que vai acontecer? Eu diria que ele vai apodrecer, né? Ele vai apodrecer. Então, o que vai acontecer com essas pessoas que a gente não levar Jesus? Elas vão perecer nas trevas. Vocês estão entendendo o que a gente deve fazer imediatamente? O que deve ser colhido são as pessoas que estão nos campos, né? Então, se a gente não for até elas, elas não vão conhecer Jesus e elas vão perecer. E nós somos os responsáveis por isto. Então, eu pergunto para vocês nesta manhã, como você põe os olhos na colheita? Vou repetir. Como você põe os olhos na colheita? Sabendo que a colheita, que as pessoas são aqui, o que deve ser colhido. E nós temos aqui algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo. Tudo para ajudar nós, né? Tudo para ajudar a gente a levar as pessoas a Jesus. Agora eu vou citar o irmão João de novo. Meu vizinho conhece Cristo? Ele falou isso lá quando a gente estava conversando antes da oração dos vizinhos. Meu vizinho conhece Cristo? Sinceramente, eu tenho vizinhos que não conhecem Cristo. Não da forma como a gente conhece. Então, nós precisamos trabalhar, cada um de nós. Que pessoas da minha família ainda não conhecem Jesus? Essas perguntas é para nós refletirmos, tá, irmãos? E botar a mão na massa. Há colegas no trabalho que estão distantes de Deus? Essas 3 perguntas aqui, para mim já foi positivo, porque eu tenho todas elas para trabalhar. Vizinho, família, colegas de trabalho. Quantas vidas se cruzam com a minha? Eu posso gastar alguns minutos por dia com elas, demonstrando a elas que elas têm valor? Lembra do cartaz pendurado no pescoço? E se você pode fazer aquela pessoa se sentir valorizada, que ela precisa de ajuda? Vejam cada pessoa assim. E no tempo certo, como poderei ajudá-las a encontrar a porta? Procure oportunidades para dar cutucões. Já estamos encerrando, irmãos. Nas pessoas e empurrá-las a Cristo. Para dar um testemunho pessoal, convidar as pessoas a eventos espirituais e convidá-las a seguir Jesus. Então, vamos procurar essas oportunidades, irmãos. Elas aparecem todo dia na nossa frente, né? Todos os dias. A gente que às vezes deixa passar. Se cada um... Olha que interessante isso aqui. Se cada um de nós evangelizássemos um vizinho, poderíamos ganhar a comunidade inteira. E isso seria a porta de entrada para a cidade inteira.
É meio matemática, né? Contabilidade. Nunca esqueça de que um único convite pode abrir a porta para o mundo. Você fala para o vizinho, daí vai passando, a comunidade conhece, depois a cidade e depois o mundo e por aí vai. E jamais subestime o poder de um convite. E eu não tivesse sido convidada para aquele congresso lá em 2008, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria nos caminhos de Deus. Não sei o que poderia ter acontecido, né? Mas que bom que Deus me encontrou e que eu estou aqui hoje. Então, eu sou fruto de um convite. Então, encerrando, faça a sua parte. Proclame Jesus puro e simples, que Ele é a única esperança. Quero repetir essa frase. Faça a sua parte. Proclame Jesus puro e simples, porque Ele é a única esperança. Amém, irmãos? Eu quero orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado por este tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a nós com esta palavra, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor, que seus corações estejam férteis, Senhor, estejam preparados para lá fora fazer a diferença, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, que o Senhor mandou nesta manhã, Pai. Pelos que estão em casa também, Senhor. Que esta palavra possa fazer diferença na vida das pessoas, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Coisa boa poder ouvir a irmã Carla nessa manhã. Ela disse para mim assim, foi às 9 folhas. Foi tão tranquilo, mas tão tranquilo, que a gente nem sentiu o tempo passar, não é verdade? Agora, fica marcado a importância de um convite. Fica marcado a importância de você orar pela vida de uma pessoa. Fica marcado a importância de você dar um sorriso. Às vezes você está mal-humorado no trânsito, às vezes você passa pelo caixa do supermercado, às vezes você pode comer um X. Não importa o que você for fazer. Importa é que as pessoas importam. Ninguém é seu empregado. Lembre-se disso. Quando você está num lugar, seja educado com as pessoas que estão com você. Lembre-se do amor de Jesus. Eu quero desafiar você a fazer a mesma oração que eu faço quando eu saio de casa. Enquanto eu estou escovando os dentes, eu olho para o espelho, Carla, e digo assim, Senhor, me mostra hoje a quem eu devo falar de Ti. Aqueles que Ele vai colocar no meu caminho tem que estar sensível. Porque um dia alguém convidou a Carla. Eu não fiz nada. Eu orei por ela. E eu estendi minha mão. Mas alguém semeou. Porque uns semeiam, outros plantam, outros colhem. Eu gosto muito de fazer parte da colheita, mas nem sempre. Eu colho. Às vezes eu rego. Às vezes eu semeio. Mas eu fico pensando no tamanho da rede arrastão que a Carla tem. Porque eu sei quanto ela semeia nos corações. E oro, Carla, para que Deus te dê a oportunidade de colher com abundância todas as sementes que tu tens semeado. E eu sei porque eu acompanho. Quero que você fique de pé em nome de Jesus antes de você ir embora. Nós vamos orar mais uma vez agora pela vida da Carla e pela nossa campanha de missões. Lembre-se, Deus está no controle dessa família. Basta um convite. Basta você olhar com amor para a pessoa que está servindo você, o vizinho, os seus pais, às vezes seu esposo. Tenha paciência. Lembre-se da mensagem da irmã Carla nesta manhã. Um convite. E o poder da oração. Lembre-se do poder daquele a quem você leva a sua oração todos os dias. Na saída, pegue o boletim com o irmão Rogério. Pega o seu convite para vir tomar um café comigo na terça. Só o pessoal, os heróis da fé, né, irmão Ademir? Só os heróis da fé que estão de folguinha na terça, vem tomar um café. É para trazer um prato? Sim, mas é para trazer um prato com uma coisinha dentro, né? Amém? Quero orar contigo, Carlinha. Vem cá. Estende a tua mão aí para a vida da nossa missionária. Vamos orar. Jesus, muito obrigada pela vida da Carla, Senhor. Obrigada pelas obras de tuas mãos, Senhor, através da vida da tua filha. Obrigada pelas sementes do evangelho que ela tem semeado a cada dia. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor oportunize ela de colher parte daquilo que ela tem semeado em teu nome, Jesus.
Dê a oportunidade dela ver a sua geração salva, Senhor. Obrigada pela vida do seu filho, do seu marido, da sua sobrinha, Senhor. E cremos no milagre, Senhor, através daquilo que temos orado pela vida do seu cunhado, Pai. Cremos no poder do teu nome. Agora, Senhor, consagramos mais uma vez nossa campanha de missões nacionais. Que seja, Senhor, uma campanha impactante, Senhor. Não para que alcancemos um alvo, Pai, porque o Senhor é o dono de todo o ouro e toda a prata e não estamos preocupados com isso, mas para que muitas pessoas sejam alcançadas, impactadas pelo poder do nome daquele que é o único capaz de nos salvar. Em nome de Jesus. Amém?